Bom dia, hein? Seja bem-vindo ao Estúdio 27. Você acabou de instalar o Linux e não sabe por onde começar? Calma, né? Nesse vídeo eu vou te mostrar aí duas das três ferramentas e recursos essenciais para configurar o seu sistema de forma segura e consciente, mesmo que seja o seu primeiro contato aí com o Linux. Seja o Mint, outra distro, base Ubuntu Debian ou mesmo outra base, tá bom? Além disso, você pode dar manutenção, né, a uma outra pessoa, seja um amigo ou um cliente que começou no Linux há pouco tempo. Vou deixar nos cards do final do vídeo alguns outros vídeos relacionados ao assunto. Na descrição já tenho os tópicos relacionados por tempo no vídeo, tá bom? Mas sugiro que você acompanhe até o final para não perder algo importante para você. Nós vamos configurar e abordar o FW e também o acesso remoto aí pelo host desk, tá bom? O terceiro item, o SSH, vai ficar para outro vídeo, porque as novas versões trazem mudanças no Secure Shell, tá bom? O SSH. E na verdade trazem mesmo mudanças no mundo da internet de forma global. Apenas entenda, o seu PC na sua casa será o servidor, né? E o outro PC, são dois computadores aí, estará no seu cliente, seja seu mesmo, né, dentro da sua casa ou na casa da pessoa, tá bom? Então, vamos embora lá pro vídeo. Então é isso, a primeira coisa que você tem que entender é que já durante a instalação aí, defina um nome, tá bom? O seu nome, né, de usuário, né? Escolha o nome de usuário, o nome da máquina. Escolha uma senha aí acima de 16 caracteres, né, ou 12, por segurança, tá bom, galera? E principal, né, deixa aqui, ó, marcado solicitar minha senha, ou seja, esse vai ser, tá bom, o usuário, né, sudo, tá bom? Depois a gente vai criar o outro usuário aí para você acessar, né, as máquinas do seu cliente, tá bom? Então, basicamente, durante a instalação é isso aqui. No canal já tem vídeo, eu vou deixar no final do card, tá bom? No canal também já tem vídeo como você, né, acessar pelo servidor ou acessar aí, né, pelo terminal, tá bom? E a instalação do Linux completa também. Então, basicamente, o que eu queria mostrar aqui, tá bom, é durante a instalação. O primeiro passo, né, muito importante aí para você. Então, uma vez que você já instalou aí o seu Linux, né? É só entrar aqui no menu, ó, digitar na busca aí usuários, tá bom? Você pode fazer pelo terminal, sim, já no canal tem aí, né, como você fazer até mesmo pelo servidor, né, pelo SSH também, tá bom? A grosso modo, você vai criar aí um novo usuário, tá bom? Ele vai pedir a sua senha de sudo. Eu não codifico a pasta pessoal, tá bom? Porque esse vai ser quem? O seu cliente lá, né? A pessoa é novata, entendeu? Em Linux. Então, quanto mais você facilitar aí, tá bom? Para, né, o usuário em si, melhor para ele, né? E melhor para você também. Vai ficar evitando de você ter que ficar acessando aí, né, o computador dele. Ou indo lá pessoalmente, no caso também, né? Bom, então criamos o usuário, tá bom? Essa senha dele também tem que ser forte, tá? Eu estou colocando aqui só como exemplo aí para você. No caso dele, do usuário em si, tá bom? Você pode marcar aqui, ó. Tá bom? Ou seja, ele vai entrar automaticamente, né?
Criamos o usuário, vamos ver como ficou lá. Alternar o usuário. Perceba que, né, você continua, né, sendo sudo, né, como nós já definimos lá na instalação, você tem que ter a senha. Agora, e os userzinho que nós criamos, né? Você clica aqui, ó, e o seu usuário já vai acessar aí a área de trabalho dele, né, com o arquivo de ajuda. Deixa aqui assinalado, tá bom? Porque aí ele vai aprender um pouco de Linux também. Deixa eu ver aqui como que tá a área de trabalho dele. Bom, ela não tá black, mas basicamente acho que deu para você entender essa parte, né? Agora nós vamos voltar pro sudo, tá bom? Ainda no sudo, abra aí o seu navegador, tá bom? Deixa eu dar uma conferida aqui. Digite Hostdesk na busca. Abra a página oficial. Clique em baixar. Escolha a sua distro ou a base da sua distro, tá bom? Escolha a ISO em si, tá bom? Se você usa, né? Se você usa o ARM64, tá aqui, 32 bits ARM tá aqui, 32 bits comum tá aqui. É claro que estamos falando de máquinas mais modernas, né? Então, 18664. Clique em download. Pode fechar. Nós vamos abrir a pasta agora. Aqui no arquivo que você baixou, .dev de 2 cliques, tá bom? Instalar pacote. Digite a senha do seu sudo. Clique em continuar. Aqui no menu você digita, né? Hostdesk. Pode clicar. Aqui a gente já vai mudar, tá bom? O tema, né? Pra ficar de acordo aí. Então aqui no seu sudo, tá bom? Esquece isso aqui, tá? Esse tipo de senha pra rede interna até que vai, né? Você controla aí, mas pra internet esquece, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vai em configurações, desbloquear, vamos digitar nossa senha aí. Basicamente você pode deixar tudo aí, né? Eu só não gosto de transportar arquivos aí, né? Via internet, mas
Aceitar sessões de ambos os modos, tá bom? Configurar senha permanente. Aqui você vai usar uma senha de 16 no mínimo, ou uns 20 caracteres aí. Letras maiúsculas, letras minúsculas, números. Você pode usar um gerenciador de senhas, tá bom? Você pode também anotar num papel do lado aí, guardar certinho, tá bom? Essa é a senha mestra. Não guarde no seu computador, independente se você já conhece um pouquinho de Linux, né? Independente se você é iniciante, principalmente, né, se você é iniciante. Perceba que aqui ele tem, né, as opções aí, tá bom? E conforme você vai digitando, depois você confirma e clique em OK. E se você ativar, habilitar a autenticação, tá bom? Você escaneia o código aí. Eu uso o Google Authenticator, né? Você tem outras opções aí, né? Para você poder escanear esse código. O que acontece? Além da senha forte, né? Que nós criamos, e é uma senha única, tá bom? Ou seja, você pode tanto acessar o usuário sudo, né? Via remoto, tá bom? Como você pode acessar o usuário comum, né? Que é a pessoa, né? Ou seja, o usuário padrão aí, que é a pessoa que usa mais. Aqueles dois que nós temos lá no login, né? Inclusive eu vou fazer aqui no meu. Aí ele vai pedir um dígito, tá bom? E vem no seu autenticador. Claro que aqui eu tô... É claro que aqui eu tô mostrando o dígito, tá bom? Porque é só um exemplo, né? A minha configuração já tá pronta numa máquina física. Talvez a gente vá acessar ela aí pra você ver. Então se você voltar aqui, se abrir aqui... Você põe usados recentemente, tá bom? Vai abrir aqui o host.desk, né? Perceba que a senha já sumiu aqui, né? Então a gente definiu uma senha fixa aí para conectar. Não tem 6 caracteres, né? Como eu falei, como havia, né? Para você usar aí a LAN interna, né? Você já tem segurança, coisa e tal. Aqui é acesso à internet, então a senha é forte, tá bom? Se você fechar aqui e trocar o usuário, você vai entrar lá no Zezinho, né? No seu cliente, tá bom? Com um Enter só, né? Também vai nos dados recentes aí, no host.desk e perceba o seguinte, né? Se eu abrir o terminal aqui, eu tô no Zezinho, tá vendo? Então, aqui já é outro host.desk, né? Ou seja, é o mesmo que você instalou, porém ele tem um IP fixo, tá bom? E só quem tem a senha aqui é você, é o sudo, né? Tá bom? Outro detalhe que ele vai precisar informar para você, né? O IP, tá bom? O IP não muda quando você fixa, né? A senha. O IP também fixa, né? Automaticamente, teoricamente, né? Automaticamente o IP fixa também. Então você vai acessar esse IP e só você tem a senha aí, tá bom? Basicamente é isso. Agora nós vamos lá para a máquina física, porque a máquina eu estou instalando, né, do zero aí para o cliente, tá bom? E ele vai usar lá na casa dele. Então a gente vai sair aqui da VM e vai lá
completar a configuração para você. Ou a gente completa aqui mesmo, né? Posso dar umas dicas aqui para você. Entenda que eu estou aqui no usuário comum, né? Um usuário padrão aí que não tem, tá bom, direitos ao sudo, né? Não pode fazer sequer o sudo apt update aí. O que acontece então, eu que sou o root do sistema e estou acessando a máquina dele, tá bom? Vou mudar, tá bom, para o usuário que tem direito, então su menos esse é o user que você instalou o Mint aí, tá bom? Lembra-se da primeira tela que eu mostrei lá, que tinha senha e tudo mais? Não é o usuário do HostDesk que nós configuramos, não, né? O HostDesk é outra coisa para acessar, tá bom? Aqui eu tô mudando, né? E aí ele vai pedir a senha. Digita a senha, dá um enter, tá feito. Perceba que já mudou aqui, ó. Bom, vou pôr mais pra cá. Um é o usuário, né? Que era ele, tá bom? E aí eu mudei para o sudo. Então agora eu posso fazer qualquer coisa aqui que o sudo faça, tá bom? Sudo apt update, por exemplo. Vamos testar aqui. Aqui tá dando um lagzinho na rede, tá bom, galera? Mas tá valendo aí. Veja que já tem upgrade ali, né? Então vamos fazer ela aqui, ó. Dá um enter. S maiúsculo. Dá um enter. Tá aí, tá fazendo upgrade. Então, dentro, né, do usuário que não é sudo, eu tô fazendo tudo que o sudo tem direito aí, inclusive o upgrade. Eu posso instalar, por exemplo, pelo terminal algum software que ele tá precisando lá, tá bom? Eu posso instalar outras coisas. Eu posso, por exemplo, direcionar, né, mudar o servidor, tá bom? O servidor para ele fazer o upgrade aí. Ou o servidor para ele fazer atualizações, entendeu? Então, basicamente, acho que deu para você sacar mais ou menos como funciona. Então é isso, tá bom? A grosso modo, em sistemas operacionais Windows, por exemplo, né? O firewall já vem aí, né, funcionando e ativo, né? A ideia é que a Microsoft quer aí, né, que o usuário em si tenha condições de, por exemplo, instalar uma impressora, compartilhar algumas coisas, já, né, como é um sistema proprietário, ou vamos dizer, licenciado, pago, etc. Essa é a ideia da Microsoft. No Linux você tem que ativar, tá bom? Basta que você ative aí o firewall no Linux e você já pode, né, usar mesmo sem outros comandos, tá bom? Você já pode usar esses serviços que nós estamos citando. Não que o firewall não venha, né, funcionando. Ele vem sim, né, nos módulos aí do kernel. Ele vem ativo já, tá? O que você vai ativar é um, vamos dizer, módulo para o usuário em si. Para a ideia do Linux é que o usuário já saiba, né, o que ele está fazendo, o que ele quer liberar, né, em matéria de portas ou não, tá bom? Que ele já esteja consciente. Isso ele só vai fazer, tá bom? Como sudo, tá bom? Agora
as novas versões aí do Linux, o Ubuntu, por exemplo, já traz novidades aí, então você tem outras configurações a fazer, né? Além dessas que eu vou mostrar aqui, né? Os comandos, você vai ter outros comandos aí. Então a gente vai trazer um vídeo só com o SSH, tá bom? E algumas coisas do FW também futuramente. Então hoje apenas uns comandos básicos aí. Você pode ou não, né, usar todos esses comandos, tá bom? Mas já fica aí para você aprender a listar as regras, coisas e tal. Então, entenda isso. A principal ideia é que você ative, tá? Por padrão, ele vem desativado. E o módulo no Linux, né, principalmente a galera aí que usa Mint e outros derivados do Ubuntu também, ele vem desativado, tá? Então o comando sudo ufw enable já, né, basta para você, tá bom? Não tem necessidade de outros comandos agora. Caso você queira, né, por exemplo, que o seu computador seja o servidor do acesso remoto, por exemplo, que a gente citou aí no vídeo, então você pode liberar as portas padrões aí ou definir uma única porta, né, de acesso, tá bom? Então você tem, se não me engano, a primeira e segunda opções aí já são as portas padrões aí para o que nós estamos usando aqui, tá bom? Eu apenas ativo, tá bom? Eu já tenho a senha fixa, né, o segundo fator de autenticação, então não tá tão vulnerável assim, tá bom? Então, entendeu, né? A partir do sudo ufw enable, você já tá valendo aí para você. Se quiser continuar com os outros comandos, fique à vontade também. É difícil você entender a importância de um firewall, por exemplo. Eu vou te refrescar a memória. Quantas e quantas vezes você não baixou um Windows pirata e o hacker, né, disfarçado de amigo no YouTube, ensinava aí, né, para você que você devia desativar o firewall do Windows, tá bom? Porque, né, o firewall ia detectar o arquivo como vírus, coisa e tal. Na verdade, você sabe que não é isso, né? Uma das falhas do Windows, né, vinham exatamente daí, tá bom? Então hoje a Microsoft mudou muita coisa, tá bom? E o Linux manteve, mas mudou também, né? Alguns conceitos aí para você entender melhor. Então é isso, a gente já vai lá para os comandos aí para você, tá bom? No FW, mas eu queria deixar apenas mais um adendo aí, tá bom? Tudo isso que a gente está fazendo aqui no vídeo depende muito da sua conexão em si, tá bom? Da saída e entrada também. Ou seja, você pode ser aquele cara que manja um pouco mais de informática e ter aí, né, o seu roteador dentro de casa, né? Então você tem controle total do que entra e sai, tá bom? Fora isso, você tem o roteador da operadora em si. E aí o bicho pega, né? Então, existem muitas operadoras, principalmente as maiores, as grandonas aí, que barram, né? Ou deixam o IP público mais, né, dinâmico, então sempre muda. E aí complica, né? Então, você tem que liberar portas no roteador, né? Seja o seu ou seja o dela. E no caso das grandes, geralmente elas cobram aí por um IP fixo público, tá bom? Então já complica um pouco mais aí, ou seja, você está atrás de uma CGNet, tá bom? Então você não tem total liberdade assim não. E outro detalhe também, alguns provedores menores aí, né, a galera que tá na batalha aí, pode liberar, né, a porta do roteador deles, né, para você aí. Então já facilita um pouco mais, né? Então acho que basicamente você conseguiu entender aí, né? Sudo ufw status.
deu Enter. Inativo. Sudo. Apaga aqui lá. Enable. Na reiniciação do sistema ele já vai estar aí ativado, tá bom? Por enquanto, sudo fw allow 22/tcp, deu Enter. Regra adicionada tanto para o IPv6 como para o IPv4 ali, tá bom? Sudo fw allow 21.115.2.21.119/tcp, deu Enter. Mais uma regra adicionada aí, tá bom? Ou seja, você está fazendo com que o Rustdesk, né, você possa acessar aí o Rustdesk, tá bom? Usando as portas padrões. Sudo fw status verbose. A grosso modo ele mostra aqui que você configurou, tá bom? Essas regras estão ativas no seu firewall. Se quiser dar um sudo reboot, não, deu Enter. Só lembrando, se você gostou desses assuntos, né? Então deixe o seu curtir aí, tá bom? Compartilhe. E principalmente se inscreva no canal para a gente trazer mais, né? Mais vídeos relacionados. O importante é que você entenda que, apesar de eu ter colocado no, né, título o item SSH, a gente não vai fazer agora, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E houve umas mudanças aí, não só no Ubuntu e no Linux em si, tá bom? Houve mudanças mundiais aí, a gente vai falar sobre isso. Então você vai ter duas opções aí de configurar o SSH, mas por enquanto dá sim para você fazer de forma segura e consciente o acesso remoto na máquina também. Deixando o SSH pronto, né, é bem mais prático, bem mais fácil para você acessar aí. Então o que nós temos aqui? Um usuário sem senha, né, que é o nosso cidadão ali, né, que nós configuramos. Então ele clica no nome dele, ele entra. E só o sudo é quem tem senha, então somente eu sei a senha do sudo ali, tá bom? Então foi isso. Grato, né, por ter acompanhado o vídeo até agora, tá bom? Grato por se inscrever e valeu!